A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Quarta-feira, 13 de agosto. Em Brasília, o governo brasileiro apresenta sua resposta ao aumento de tarifas dos Estados Unidos, o Plano Brasil Soberano. Do outro lado, em Washington, a decisão de Donald Trump já estava tomada. Elevarem até 50% o custo para a entrada de produtos brasileiros no mercado americano. Bom, ontem o Brasil anunciou um pacote de 30 bilhões de reais em crédito para empresas que foram afetadas por tarifas dos Estados Unidos. Brasil! O pacote aposta em crédito mais barato, medidas para proteger empregos e negociações diplomáticas também para abrir novas portas comerciais. Então, no episódio de hoje, nós vamos entender cada uma dessas ações, o que isso significa para empresas de todos os tamanhos e como que o país pretende reduzir a dependência das exportações para os Estados Unidos. Bom, caro ouvinte, se você achava que a pior coisa que a banda Oasis tinha feito é ter arruinado literalmente qualquer situação social onde haja um violão ao terem criado a música Wonderwall, é porque você não viu o que pode acontecer com a inflação do Reino Unido. A reunião da banda britânica esgotou ingressos, levantou a moral dos fãs e pode, olha só, levantar também a inflação do Reino Unido. Economistas já calculam que se os shows coincidirem com as datas de coleta de dados, o índice de preços pode subir, tudo por causa de hotéis lotados, passagens mais caras e gente que está totalmente disposta a gastar centenas de libras para cantar Today is Gone ao vivo. Pois é, aparentemente foi criado o efeito Oasis, menos rock and roll e mais planilha de Excel no radar do Banco Central Britânico. Então fica aí, Maria, esse foi o nome mais geral que eu consegui pensar hoje. E se você não segue a gente, eu vou lembrar todo episódio, sim. Você pode seguir, entra aqui no nosso perfil, põe pra seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo, tá bom? Bora pro episódio agora. Bom, vamos lá. O governo brasileiro, então, anunciou nesta quarta-feira, dia 13, um plano chamado Plano Brasil Soberano. Ele é basicamente um pacote de ações para tentar reduzir o impacto do aumento das tarifas que os Estados Unidos colocaram sobre produtos brasileiros. Então, vamos entender. Essas tarifas, elas foram aumentadas em até 50% pelo presidente Donald Trump em julho. Bom, vale mencionar também que esse pacote do governo brasileiro foi criado por meio de uma medida provisória e tem 3 objetivos principais. O primeiro seria fortalecer o setor produtivo, ou seja, ajudar as empresas que fabricam e vendem produtos. Segundo, proteger os trabalhadores, evitar que os empregos sejam cortados. E terceiro, apostar na diplomacia comercial. Então, negociar com outros países para abrir mais mercados. Então, olha, vamos falar de números. No lado econômico, o plano prevê 30 bilhões de reais em linha de crédito, com juros mais baixos, usando o dinheiro do Fundo Garantidor de Exportações. O presidente Lula disse que a prioridade será ajudar empresas menores e setores que trabalham com produtos perecíveis, que são aqueles que estragam rápido, como frutas, carnes, flores, enfim. Ele também disse que o Brasil vai buscar novos mercados para compensar as perdas com os Estados Unidos. O acesso ao crédito desse plano vai depender justamente das empresas manterem os empregos e será voltado principalmente para aquelas que mais dependem das exportações para os Estados Unidos, especialmente as pequenas e médias. Então, para ajudar, o governo vai colocar mais dinheiro em 3 fundos que funcionam como garantia para esses empréstimos. O primeiro seria o FGCE, que é o Fundo Garantidor do Comércio Exterior, que seriam mais 1,5 bilhão de reais. O FGI, que é o Fundo Garantidor para Investimentos, que é do BNDES, que vai ter mais 2 bilhões de reais. E o FGO, o Fundo de Garantia de Operações do Banco do Brasil, com mais 1 bilhão de reais. O plano também vai prorrogar por mais um ano o prazo do regime de drawback para empresas que exportam para os Estados Unidos até o fim de 2025. E aí você se pergunta, o que é drawback? Olha, drawback é um sistema que permite importar ou usar insumos nacionais com impostos mais baixos, ou até zerados, quando eles são usados para fabricar produtos que serão exportados. Então, com essa prorrogação, as empresas vão poder redirecionar essas mercadorias para outros mercados sem pagar multa ou juros. Outra medida contemplada é o adiamento por 2 meses no pagamento de tributos federais para empresas mais prejudicadas pelas tarifas. Além disso, o governo vai autorizar compras públicas dos produtos afetados para programas de alimentação. Também está previsto a modernização das garantias à exportação, criando mecanismos de divisão de riscos entre o governo e o setor privado. O plano altera temporariamente o programa Reintegra, que devolve parte dos impostos para exportadores de produtos industrializados,
E essa mudança vai até dezembro de 2026 e vai custar cerca de 5 bilhões de reais ao governo. Na área trabalhista, será criada a Câmara Nacional do Acompanhamento do Emprego, que vai monitorar o nível de empregos nas empresas afetadas e suas cadeias de produção. Vai também fiscalizar se as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas e propor ações para evitar demissões. Essa atuação será feita tanto em nível nacional quanto regional. No campo da diplomacia, o Brasil está negociando com países como Emirados Árabes Unidos e Canadá. Tudo isso além de manter diálogos com Índia e Vietnã. Também já concluiu acordos com a União Europeia e com a EFTA, que é o bloco formado por Islândia, Noruega e Suíça. A ideia é clara: diminuir a dependência das exportações brasileiras para o mercado americano e também colocar o Brasil de forma mais ampla no comércio internacional. E bora falar de Oasis agora. Pois é, a turnê de retorno da banda tá chamando a atenção do Reino Unido por mais de um motivo. Além de reunir fãs de todas as partes do mundo para ouvir clássicos como Wonderwall, Live Forever e Don't Look Back in Anger, os shows podem ter um efeito curioso: aumentar temporariamente a inflação do país. Os ingressos para os shows desse mês já estão esgotados, e economistas calculam que, se as apresentações coincidirem com os dias em que o Office for National Statistics, que é o órgão britânico que mede os preços, coleta esses dados, a inflação geral pode subir até 4 pontos base. Olha, vamos entender um negócio aqui. Ele é um aumento pequeno, mas suficiente para chamar a atenção, principalmente agora que o Banco da Inglaterra está atento a qualquer mudança nos preços antes de tomar decisões sobre juros. E essa situação, você deve estar pensando, não é bem parecida com o que aconteceu com a turnê da Taylor Swift no ano passado? Sim, é bem parecido com a situação que aconteceu com a Taylor Swift no ano passado, que também acabou pressionando os preços de hotéis e serviços, que é um fenômeno que alguns chamaram de efeito Taylor Swift, bem criativo. No caso do Oasis, o impacto será temporário, limitado aos dados de julho e agosto, porque depois a banda segue lá para a América do Norte e só retorna a Londres muito mais tarde. O retorno da banda causou uma corrida entre fãs para conseguir ingressos, que foram vendidos por centenas de libras. Antes dessa turnê, vale lembrar que os irmãos Gallagher, o Noel e o Liam, conhecidos por suas brigas, haviam se apresentado juntos pela última vez lá em 2009. O efeito econômico local é ampliado pelo fato de alguns shows coincidirem com eventos grandes, como o Festival Fringe em Edimburgo, que toma conta da cidade durante o mês inteiro. A TD Securities, que é uma empresa de análise econômica, aponta que a inflação geral pode subir no máximo 4 pontos base, como eu comentei. Eles observaram que os preços de hotéis em Edimburgo, reservados no dia do show de 8 de agosto, estavam 65% mais altos para hotéis de 3 estrelas e 50% mais altos para hotéis de 4 estrelas em comparação com o ano passado. Bom, agora imagina se eles forem tocar no Pará, em Belém. Coitado da galera. E bom, outra empresa, a Capital Economics, notou que o show de Manchester em julho, que caiu logo depois de uma data de coleta de dados, também poderia ter um efeito maior sobre a inflação do que a turnê de Taylor Swift. Eles ressaltaram, porém, que o Banco da Inglaterra provavelmente vai tentar contabilizar isso como um aumento temporário, um efeito de preço único que não se repetirá. Ainda assim, pode dar argumento para alguns membros do comitê que defendem os juros a reduzir cortes de forma mais lenta, para não arriscar que a inflação fique alta por muito tempo. Na prática, apesar do Banco da Inglaterra ter cortado as taxas de juros na semana passada em 1/4 de ponto, os formuladores de política estão mais cautelosos com pressões sobre os preços. Isso porque aumentos nos preços podem levar trabalhadores a buscar compensações salariais, gerando mais efeitos secundários na economia. Por exemplo, o órgão ONS divulgou que o crescimento dos salários do setor privado, excluindo bônus, caiu levemente de 4,9% para 4,8% em junho. O Banco Central Britânico agora projeta que a inflação deve chegar ao pico de 4% em setembro, impulsionada principalmente pelo aumento nos preços de alimentos. Economistas como James Hotzer, da TD Securities, apontam que os shows do Oasis e o Festival Fringe exerceram uma imensa pressão sobre os preços dos hotéis em Edimburgo. Mas, segundo ele, Edimburgo tem um peso pequeno no cálculo geral do índice de preços, então o impacto sobre a inflação total seria limitado, algo em torno de 3 a 4 pontos base em agosto. E olha só que interessante esse dado. A Barclays, outro banco, estima que os fãs devem gastar mais de 1 bilhão de libras com a turnê do Oasis, que é uma média de cerca de 766 libras por pessoa. Mesmo assim, os economistas acreditam que esse gasto extra não vai gerar um grande impulso para a economia como um todo, porque os frequentadores provavelmente estão apenas compensando gastos extras em outros lugares.
Resumindo, a volta do Oasis é um fenômeno cultural e também econômico. O Unifuzz aumenta temporariamente os preços de serviços e, olha só, cria um efeito curioso nos índices de inflação, mas não deve mudar, de forma permanente a situação econômica do Reino Unido. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Luria Queiroz. E bora ler aqui rapidinho os comentários do episódio passado. Gente, para tudo, sério. Robson Souza respondeu aqui. Ele falou: não sou natural de Xique-Xique, Bahia, mas moro aqui há quase 20 anos, desde que saí de São Paulo. Tem problemas como toda a cidade, mas no geral é um bom lugar para se morar. Sim, você tem um ouvinte aqui em Xique-Xique, Bahia que gosta de ouvir o podcast. Gente, eu tô extremamente feliz, eu posso falar que tem ouvinte de Xique-Xique, Bahia no podcast. Eu tenho motivo para levantar da cama e gravar agora. Obrigado, Robson. Jonas Júnior disse: no dia em que não tiver assunto do Trump, é capaz dele começar a consumir música eletrônica e café pra virar assunto. É provável. Carla Lima diz: mencionou André Marques, automaticamente minha cabeça já puxou deixa os garotos brincar. Olha só, o Adriano comentou assim: o podcast é sobre economia e tentar falar de economia sem citar Donald Trump é como tentar falar de música pop sem mencionar Taylor Swift. Você até pode tentar, mas no meio da conversa ele aparece, derruba umas ações, levanta outras e ainda deixa metade do mercado brigando como fãs em fórum de internet. Bela analogia, Adriano. Caio Machado diz: Dave Solomon ser DJ só me lembra o DJ Solomon de GTA V. Será que foi uma inspiração? É capaz, imagina. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Yay! Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.